suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um sedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Casa com Evangelho. Muito boa noite a todos. Cá estamos para mais um serão de Evangelho, de doutrina espírita, de espiritualidade e de partilha de conhecimento. É com renovada alegria que a cada noite aqui estou convosco, eu e os convidados que aqui se seguem, noite após noite, dia após dia. Hoje, num dia especial em que os números da pandemia baixaram significativamente, portanto, significa que nós todos, enquanto comunidade, estamos a cumprir com as regras e com as normas do confinamento. Este projeto serviu também para trazer um pouco de alegria, atendendo ao contexto em que estamos inseridos. Obrigados a estar em casa, nunca nada disto foi visto e, portanto, estamos num processo de mudança. Mas sabemos que a mudança passa essencialmente por uma mudança interna e o Evangelho e a doutrina espírita é o mote para haver essa renovação espiritual do pensamento e, sobretudo, traduzida em mudança de comportamentos. Assim, temos vindo a pouco e pouco passando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelos capítulos do mesmo. Temos tido aqui noites fantásticas, de muita emoção, rimos, choramos, alegramos-nos, e a verdade é que no final vamos para casa não, que já estamos em casa, mas vamos deitar-nos, não vamos para muito longe, só se for da cozinha para a sala e da sala para a casa de banho. Eu queria dizer que vamos nos deitar com muito mais tranquilidade, com muito mais paz, e para seguirmos adiante com a nossa vida. Hoje, uma vez mais, vamos ter uma pessoa muito querida, mais uma digníssima convidada que nos vai falar sobre uma outra bem-aventurança. No dia 2, vai falar sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ser manso e ser pacífico.
é um grande desafio, porque nós estamos sempre, como costumava dizer o Tó, nós somos muito bonzinhos, mas se nos tocam no sítio certo, mostramos logo os dentes. E a verdade é essa. Portanto, é por isso que precisamos do Evangelho, é por isso que precisamos da doutrina espírita. Para quê? Para que quando formos picados, entre aspas, nos pontos mais sensíveis para nós, para que nós não mostremos logo os dentes e perdoemos, se não 7, mas 70 vezes 7. Sem mais delongas, vamos só um momento para... Vamos ver se o convidado não me vai aparecer aqui. Ou vou sair, vou tirar aqui o convidado e vou pedir ao convidado para entrar novamente. Muito bem, isto tem as questões dos diretos, não é? Portanto, muito bem. Senhoras e senhores, para a noite de hoje, a digníssima Catarina Maia. Uma salva de palmas para a Catarina. Catarina, boa noite. Espera só um bocadinho, falta aqui o teu... Aqui está. Boa Olá, noite, Catarina. Boa noite Mais uma salva Olá, de palmas. Filipe. Boa noite a todos. Boa noite, Catarina. Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Bem-vinda Obrigada pelo novamente. convite, Filipe. Bem-vinda novamente. É com muito gosto que te tenho aqui novamente. Desta feita, não como surpresa, mas como oradora. Catarina, para as pessoas que não te conhecem, gostaria que fizesses uma breve apresentação pessoal. Quem és, o que fazes, já há quanto tempo conheces a doutrina espírita? Isso agora tínhamos de estar aqui. Podemos estar só o programa todo a falar disto, se quiseres. Breve, exato. Então pronto, o meu nome é Catarina Maia, tenho 50 anos, sou de Santarém, faço muitas coisas na vida, as quais me realizam imenso todas elas. E trabalho na Câmara de Santarém e a parte disso trabalho na área da medicina natural e pronto, e sou muitas outras coisas na vida que me dão muito prazer fazer. O espiritismo encontrei-o aos 33 anos, exatamente a idade importante de Jesus, não é? Uhum. É um belo sinal. Encontrei-o aos 33 anos, é um belo sinal, foi um bom presságio. E pronto, e depois a partir daí isto foi tudo um caminho. Como muita gente chegou à doutrina espírita, eu cheguei à doutrina espírita felizmente à procura de respostas que eu não tinha, não pela dor ou por outra coisa qualquer. Sim. Foi mesmo por um chamamento interno à procura de respostas e encontrei a doutrina, encontrei esta família enorme e pronto, e aqui estou, desde aí, desde 2003. Muito bem, Catarina. Bom, eu há 2 dias esqueci-me da prece de abertura, ontem esqueci-me da prece de fecho, hoje já me estava a esquecer dos comentários, portanto, eu sou maçarico nisto ainda e estou a aprender e, portanto, a cada dia isto vai melhorando. Para não descurar as pessoas sobre os comentários, vamos passar aqui... muito rapidamente, antes de fazermos a nossa prece de abertura. Quem é que está cá? A Mara Marques, Anabela Ferreira, Luís Guedelha, Marta Sabino, Maria Mandarina, Paula Farinha, António Melro, Jesus Oliveira, Tina Fandinga, António Vitorino, Dulce Martinho, Emília Caneira, Diolinda Fernandes, Fernanda Ferreira, Beatriz Caneira, aí é tanta gente. Bom, não conseguimos passar por todos. Vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece de abertura para depois desenvolvermos o conteúdo. Muito bem. Vamos então silenciar as nossas mentes, os nossos corações, ligando-nos ao alto, pedindo ajuda para os nossos trabalhos.
Querido Pai, querido Mestre, cá estamos uma vez mais para beber dessa tua água, que quem beber dela jamais terá sede. Senhor, ampara-nos as nossas noites, ampara-nos o trabalho de hoje, pedindo que os teus benfeitores amigos possam amparar a Catarina, para que através do seu conhecimento, da sua experiência e da sua própria vivência possa trazer esta luz, este caminho, esta verdade e essa vida de mansuetude, de bondade, que tu próprio, não só por palavras, mas sobretudo pelo teu testemunho, nos deste. Assim, vamos dar com toda a alegria início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Muito bem. Ontem falámos sobre bem-aventurados os puros de coração e hoje vamos falar sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. De notar que estamos a passar pelas bem-aventuranças do Sermão do Monte, onde Jesus fez estas recomendações, dizendo que felizes são os que sofrem, felizes são os que são mansos, felizes são os pobres de espírito, e assim vai. Ora, o primeiro item deste capítulo é injúrias e violências, e curiosamente, as instruções dos espíritos são o item que vem a seguir. Ora, um capítulo curtinho, mas com uma profundidade incrível. Catarina, ser manso, ser pacífico, aos olhos de muita gente, é quase ser totó, essa expressão. Será que é assim mesmo? A palavra é tua. Obrigada, Filipe. Mais uma vez, muito boa noite a todos. É muito gratificante eu poder estar aqui mais uma vez neste Evangelho no lar do Filipe. Como eu disse na semana passada, sinto-me em casa, sinto-me no centro, espírita a fazer um Evangelho. Já tenho muitas saudades de fazer um Evangelho no centro. E, portanto, sinto-me muito bem por estar aqui a falar convosco sobre a doutrina espírita e sobre aquilo que nos dizem os espíritos. O Filipe dizia que é quase como ser totó. Eu diria que isto é mais ou menos um crescimento espiritual para totós. Porque Jesus teve que falar para nós como se fôssemos totós, para ver se nós percebíamos alguma coisa. E há 2000 anos que nós andamos aqui às voltas, sem perceber o que é que ele quis dizer. E eu se calhar começaria por ler aqui um bocadinho desta passagem do Evangelho. E que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouviste do que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. E isto para vos dizer que, de facto, Jesus, quando nos falou, e como todos já ouviram dizer, Jesus falou-nos por parábolas, porque, de facto, era essa a nossa forma de poder compreender a profundidade das suas palavras. Eu, à medida que vou estudando, à medida que vou aprendendo, que vou buscando conhecimento de muitos outros sítios, eu vou chegando sempre à conclusão que estas palavras têm cada vez mais profundidade e fazem cada vez mais sentido. Hoje em dia, nós vivemos assoberbados com tanta informação. Vivemos assoberbados com tanta coisa para pensar. Vivemos mergulhados no medo. Vivemos mergulhados no pânico, na ansiedade. E isso tudo é exatamente o inverso
daquilo que Jesus nos pede quando nos pede que sejamos mansos e pacíficos. Porque o medo provoca em nós uma reação instintiva, não é? Uma reação instintiva é uma coisa que há qualquer coisa que se passa fora de nós que faz com que nós tenhamos uma reação de ímpeto. E o medo provoca-nos exatamente isso. O medo provoca em nós uma reação de agressão ao outro, ou de fuga, ou de luta, não é? E de facto isso é exatamente o contrário àquilo que Jesus nos pede quando nos pede que sejamos mansos e quando nos pede que sejamos pacíficos. E eu dizia que nós estamos constantemente mergulhados num mar de informação que nos perturba, num mar de problemas. É quase como aquela imagem do comboio que traz milhares de carruagens atrás e nós vimos aqui à frente a puxar por este comboio que nunca mais chega ao destino e cada vez nos custa mais, cada vez nos dói mais andar para a frente. E isto, o que é que nos leva? O que é que nos leva a este medo? O que é que nos leva a estas carruagens pesadas? O que é que nos leva a tudo isto? A ver o mundo de forma negativa. Ou seja, nós quando olhamos para o mundo com esta carga negativa, com esta carga pesada desta informação manipulada que nos passam, o que é que nós pensamos? Tudo vai correr mal. Isto vai correr tudo mal. Portanto, nós vamos adoecer todos, nós vamos ficar todos muito mal, não vamos conseguir superar isto e tudo mais que eu nem vou falar, porque as palavras têm todas muita energia, então estas palavras têm que ser dadas, têm que ser utilizadas em fórmulas homeopáticas, não é? A bocadinho. E eu dizia que tudo isto nos faz ver o mundo de forma negativa, a pensar que vai tudo correr mal. E vocês reparem naquilo que tem sido a informação que tem passado, se não correr mal não é notícia. Só é notícia se aumentaram os casos de infectados, se já houver não sei quantos mortos, se alguém brigou com não sei quem e matou, se alguém teve um acidente, só isto é que é notícia. Porque se não correr mal, se correr bem, já não interessa. E isto é consumismo puro. E nós temos que temos que aprender a defender-nos contra isto. Agora, qual é que é a maior defesa para uma pessoa que tem medo? Que é neste clima que nós vivemos atualmente, também fruto da nossa invigilância, qual é que é a maior defesa? É o ataque. Então, nós, quando nos posicionamos perante este medo, o que é que fazemos? Primeiro que nada, quando queremos atacar, arranjamos sempre um culpado. Acontece qualquer coisa e há sempre um culpado. Foram eles que fizeram, foram as outras pessoas que fizeram, nós nunca somos, claro. Mas temos sempre a tendência a culpar o outro, temos sempre a tendência a julgar o outro, temos sempre tendência só vemos no outro, dizia Carl Jung, que só vemos no outro aquilo que temos cá dentro. E isto é profundo e devemos pensar um bocadinho sobre isto, porque nós, quando arranjamos desculpas para julgar o outro, quando apontamos defeitos no outro, temos que pensar que só conseguimos ver aquilo que nós conhecemos. Porque é assim que nós pensamos, é assim que o nosso cérebro funciona, não é? Só conseguimos ver aquilo que já conhecemos. Então, quando nós vemos, de facto, defeitos em alguém, quer dizer que esse defeito está cá dentro também em nós. E isso é um princípio que devemos ter sempre presente, porque é muito importante e faz-se construindo a nossa mansuetude, construindo a nossa paciência, construindo a nossa resignação, a nossa resiliência. E eu dizia que nós estamos sempre a ver o culpado, o outro que é sempre o culpado, nós estamos sempre a desconfiar. Vocês reparem o que é que tem acontecido nos últimos tempos quando alguém que nós não conhecemos se aproxima de nós. Nós olhamos para o outro com desconfiança. Começamos a pensar, será que está doente? Será que está contaminado? Tem máscara? Não tem máscara? Se a pessoa toca por uma circunstância qualquer, se toca em nós vamos logo a correr desinfetar as mãos. E às tantas já também não teve cuidado nenhum. E agora teve a tocar aqui e agora está-nos a tocar. E portanto vocês vejam, isto é fruto do clima que nós vivemos. Do clima interior que nós vivemos.
e depois isto é a falta de perdão. Ou seja, é difícil perdoar ao outro quando desconfiamos dele e quando, eventualmente, essa pessoa até fez aquilo sem pensar, sem intenção nenhuma, mas nós, como já estamos com aquela coisa do medo, já estamos a julgar. O senhor não devia fazer isto. E no trânsito acontece. Estou a falar do Covid porque isto é o tema do momento, mas no trânsito isto acontece. Alguém vai à nossa frente mais devagar e nós já estamos estressados atrás a apitar e agora isto não sabe conduzir e tal. E isto é complicado porque nos mantém nesta energia do lutar ou fugir, nesta energia do stress, que nos prejudica, que nos desgasta e que não nos leva a lado nenhum, de facto. Porque nós não podemos andar a fugir a vida toda. É suposto, depois de uma reação de stress, nós descansarmos, não é? Para o corpo ter tempo de se recuperar. Mas isso não acontece porque nós estamos constantemente, e dá uns meses para cá ainda mais, estamos constantemente nesta reação de stress, nesta reação de lutar ou fugir. E eu gosto de falar sempre numa frase do Mark Twain, que ele dizia uma coisa muito engraçada, que era: não reclame nada do mundo, ele não nos deve nada porque chegou cá primeiro. E nós temos a tentação de estar sempre a criticar qualquer coisa no mundo, não é? Há qualquer coisa sempre, e são sempre eles. O eles também é uma coisa espetacular, porque ao final o eles somos nós, não é? Somos todos nós, mas há sempre eles fizeram isto, eles disseram que não sei o quê, eles avaliaram, analisaram qualquer coisa, julgaram qualquer coisa, são sempre eles. Quando nós estamos incluídos dentro desse eles, e estamos incluídos, nós somos parte do planeta e nós não temos essa noção presente e temos que passar a ter. E principalmente numa fase em que estamos num ponto em que o planeta está a mudar, em que os irmãos espirituais de há muito tempo para cá nos têm vindo a dizer: preparem-se, os tempos são chegados, está aí a mudança, vocês não podem fazer só o que têm vindo a fazer até agora, é preciso fazer mais. E nós sempre sim, mas quando chega a hora da verdade, afinal conseguimos compreender o que é que os irmãos nos estavam a dizer. E eles diziam sempre: não há tempo, não há mais tempo para espera. E pedem-me todos os dias, eu disse isto a semana passada, e pedem-me todos os dias: saiam do centro. Saiam do centro. Nós é como se estivéssemos numa batalha. E em tempo de guerra não se limpam armas. Façam o que puderem fazer. Levem umas palavras de esperança, levem um sorriso, levem o amor, levem um abraço, levem o que puderem. Mas levem, trabalhem e venham pôr em prática aquilo que andaram a aprender durante estes anos. E nós temos que ter isto presente. Temos que ter isto presente porque temos uma maior responsabilidade, porque temos conhecimento. E o conhecimento traz-nos responsabilidade e obriga-nos a ser disciplinados, obriga-nos a ser resilientes e obriga-nos a querer fazer mais e melhor. E, portanto, obviamente, se temos este conhecimento, se temos esta possibilidade, se temos estas ferramentas, ser-nos-á exigido mais. E eu não tenho dúvida nenhuma, mas temos que estar preparados para responder em verdade, em humildade, mas também em vontade. Quando falamos eu estava a falar do stress, e o stress de facto é uma reação instintiva, não é? A reação da luta ou fuga, há qualquer coisa que se passa cá fora e nós reagimos. É muito diferente de uma emoção. E o que é uma emoção? É uma resposta do corpo a um determinado pensamento. Quando Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, o que é que ele nos quer dizer? Ele está-nos a dizer para nós irmos desconfiar, lutar, julgar o outro? Ou ele está-nos a pedir para nós nos interiorizarmos e ouvirmos o nosso coração? Quando ele nos diz: se alguém te bater numa face, dá à outra, ele está-nos a dizer aqui: reage ou interioriza-te? E o que ele nos está a dizer é exatamente isso. Que nos interiorizemos, que deixemos os nossos pensamentos se transformarem-se em emoções boas, claro. Obviamente que o facto de nós não conseguirmos fazer isto, o facto de nós estarmos constantemente a viver no exterior e não no interior, faz com que o nosso estilo de vida fique condicionado, obviamente, porque estamos sempre a criar energia para pensamentos semelhantes a estes.
Se vivemos com medo, por causa daquilo que ouvimos à nossa volta, então vão aproximar-se de nós situações de medo, vão aproximar-se de nós situações de tensão, de dor. Tudo no universo se acontece por padrões. E nós, tudo acontece assim, é o chamado padrão divino, não é? Eu falo muito nisto aos meus pacientes, porque de facto é muito fácil percebermos isto. Tudo no universo cresce da mesma forma. Se olharmos para a casca de um caracol, ela nasce e cresce sempre com o mesmo padrão, só que o padrão tem uma proporção cada vez maior. Se olharmos para o olho de um girassol, ele cresce sempre no mesmo padrão, mas numa proporção maior. O mesmo com as folhas, o mesmo com as árvores. E nós temos que entender que nós somos resultado dos nossos padrões de pensamento. Aquilo que acontece à nossa volta é exatamente o resultado dos padrões de pensamento que nós temos. Então, se nós queremos mudar a nossa vida, temos que mudar o padrão do pensamento. Porque esse padrão transforma-se em emoções, esse pensamento transforma-se em emoções, que essas emoções vão criar um padrão. E esse padrão vai crescendo sempre igual. Então, se nós queremos mudar a nossa vida, temos que mudar o padrão. Porque nós não podemos esperar resultados diferentes a fazer coisas sempre iguais. Porque isso não vai acontecer. Quando Jesus nos disse, sois co-criadores, quando nos disse, sois deuses, era isto que ele nos queria dizer. O que ele nos queria dizer é, está dentro de cada um a capacidade para mudar, para gerir a sua vida conforme quer. Os milagres existem desde que nós queiramos fazê-los. Não podemos esperar que os milagres venham de fora, porque os milagres vêm de dentro. E para eles virem de dentro, nós temos que compreender o nosso interior, temos que compreender a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, temos que reconhecer os nossos erros, e ao reconhecer os nossos erros e as nossas fraquezas, tornamos-nos mais fortes e mais preparados para enfrentar os desafios e para construir a nossa realidade. Porque nós somos capazes de construir a nossa realidade. E eu digo isto muitas vezes. Nós normalmente pensamos sempre na negativa. E isso não pode acontecer, porque o nosso cérebro não reconhece o não. Nós preocupamos-nos em não ter problemas, em não ficar doentes, em não perder o emprego, em não fazer mal a ninguém. Só que, como o nosso cérebro não reconhece o não, a mensagem que está a passar através da nossa glândula pineal para o universo, se eu digo não quero ter problemas, e se o cérebro não reconhece o não, a mensagem que passa é quero ter problemas. Se eu penso não quero ficar doente, a mensagem, o não fica retido no cérebro e a mensagem que passa é quero ficar doente. Então isto para vos dizer que é muito importante que nós comecemos a pensar, a iniciar o nosso pensamento pelo verbo da ação. Não é pelo não, não é pela negativa, é pelo verbo da ação. Eu quero resolver problemas, eu quero ter saúde, eu quero trabalhar, eu quero fazer o bem e por aí adiante. Eu quero crescer moral e espiritualmente. É assim que o universo nos entende. É assim que os padrões mudam. E mais, não basta dizer por palavras, não basta tirar, deixar isto sair pela boca e não sentir. Porque isso é outra coisa que é importantíssima e que muitas pessoas ainda não perceberam. Nós temos que aliar os dois órgãos importantíssimos no nosso corpo para trabalhar em conjunto. Cérebro e coração. O coração, para quem não sabe, é o nosso órgão com maior campo magnético. E, portanto, nós não podemos desvalorizá-lo. Ele tem neurónios, tal como o cérebro, que pensam, que agem com independência. E, portanto, o ideal é não valorizarmos excessivamente a nossa razão, mas deixá-la juntar-se à nossa emoção. Vocês pensarem por que razão é que as imagens nas igrejas têm todas o coração
em relevo? Porquê é que tem sempre as mãos aqui ao pé do coração? Porquê é que no hinduísmo as imagens têm as mãos aqui no coração? É porque tudo tem uma razão de ser. E as soluções estão escritas à nossa frente. É exatamente porque o nosso coração é o órgão com maior campo magnético. E nós temos que trabalhar com ele. Temos que juntar a nossa razão à nossa emoção. E nunca nos podemos esquecer de uma coisa. O coração nunca, mas nunca nos engana. O cérebro sim. Porque o cérebro tem lá uma coisa que se chama ego. Está constantemente a querer viciar os nossos pensamentos. A dizer, tu não vais ser capaz, olha, tu isto se calhar vai correr mal. E isso é uma coisa que nós devemos aprender a filtrar com as respostas do nosso coração. Porque vocês sabem que o nosso coração, muitas vezes, antes mesmo das coisas acontecerem, já estão a dar-nos sinal. Já está a dar-nos sinal. Não é? Quando sentimos alguém aproximar-se, que não estamos a ver sequer, mas sentimos que alguma coisa se vai aproximar de bom ou de mau, tanto faz, é preferencialmente bom, claro, mas nós já estamos a sentir. Já estamos a sentir quando alguém se aproxima, já estamos a sentir quando vemos, mal os nossos olhos avistam alguém, já estamos a sentir o coração a bater mais depressa, não é? O coração nunca nos engana e normalmente responde sempre por palavras curtas. Quando nós fazemos uma pergunta ao nosso interior e a resposta vem muito elaborada, não é a resposta do coração, é a resposta do cérebro. E nós isso temos que aprender a filtrar. Agora, o ideal é juntar cérebro com coração. Sentir aquilo que estamos a pedir. Sentir como se já estivesse a acontecer. Deixar vibrar no nosso coração a compaixão, o amor, a solidariedade, a caridade. Tudo isto são emoções que fazem o nosso coração vibrar na vibração certa para que se possa juntar e trabalhar em conjunto com o coração. Basta fazermos isto durante 3 minutos do nosso dia, inspirar em 5 tempos, expirar em 5 tempos e deixar o nosso coração vibrar com compaixão, amor, caridade, benevolência. E a magia acontece. Sintam nas vossas orações, sintam o coração e o cérebro a trabalhar em conjunto, peçam efetivamente o que vocês querem que aconteça na vossa vida, que dependa de vós. Porque nós temos sempre a tentação de pedir coisas que não dependem de nós. E depois lá começa, a oração não tem força nenhuma. Não, vocês têm que pedir coisas que dependam de vós. Porque se dependem dos outros, é difícil que vocês consigam interferir, não é? Peçam coisas que dependem de vós. E isto exige esforço, claro, exige trabalho, exige boa vontade, mas acontece. Basta, eu há bocado falava com o Filipe, que é isto, basta tentar, basta começar. Se nunca começar, nunca vai acontecer. Agora, eu costumo falar sempre nas palestras do Zé Pedro Cobra, não sei se vocês conhecem o Zé Pedro Cobra, mas o Zé Pedro Cobra faz palestras espetaculares, tem algumas no YouTube, se vocês quiserem ouvir, com muito boa disposição. E ele costuma dizer que nós temos que tirar o IFAN. E temos que tirar o IFAN porque estamos sempre a dizer assim, isto resolve-se, isto partiu-se, isto arranja-se, isto depois faz-se, mas temos que inverter isto e temos que aprender a tirar o IFAN. Isto resolve se eu fizer alguma coisa. Ou isto arranja se eu fizer alguma coisa. Não é? Portanto, temos que tirar o IFAN, em vez de estarmos com isto partiu-se e isto arranja-se, temos que isto arranja, sim, é verdade, mas se eu fizer, porque senão isto não vai acontecer. Então, às vezes é preciso reeducar a nossa forma de pensar, porque de facto, a única forma de nós não termos medo, não há outra. Estou farta de pensar se há outra alternativa, não há. A única forma de não ter medo é ter amor no coração. E quando nós temos medo, não tem mal ter medo. Atenção, não tem mal ter medo. Não tem mal ter ansiedade, não tem mal nada disso. Só que a única forma de nós ultrapassarmos e transcendermos estas emoções mais negativas é vivenciá-las. Não adianta fugir delas, porque elas vão acontecer muitas vezes na nossa vida. Nós temos é que cada vez mais estar preparados
para enfrentar estas emoções mais negativas, estas emoções mais densas. E como é que nós nos preparamos? Só com amor no coração. Porque o amor é o sentimento mais forte que nos permite criar um campo protetor à nossa volta que possa impedir que estas emoções, que nós temos que vivenciar, atenção, o amor não nos vai proteger de vivenciar estas emoções, elas vão acontecer, mas nós vamos ter mais ferramentas para lidar contra elas, mais ferramentas para poder ultrapassá-las com menos dor e menos perturbação, isso sim. Então o amor é o nosso maior antídoto, não há outra forma de fazer isto. Eu costumo falar sempre de um livro de um senhor que se chama Antoine Léry, e o Antoine Léry era marido de uma senhora que faleceu no atentado ao Bataclan em Paris, e ele ficou com um filho de 2 anos, e o Antoine Léry começou, ele teve que vivenciar aquela raiva, não é? Aquela dor que ele estava a sentir, aquele sentimento de injustiça, porque a mulher tinha morrido inocentemente num atentado cruel, numa casa de espetáculos em Paris, e ele tinha ficado com um filho pequeno, e a forma como ele encontrou de encarar este desafio foi começar a escrever num blog. Começou a escrever num blog e começou, através da escrita, a libertar a sua raiva e a libertar este sentimento menos bom que vivia dentro dele. Este blog, este conjunto de textos, deu origem a um livro que se chama Não Terão o Meu Ódio. E ele, nesse livro, escreve uma frase que me ficou para a vida, que é a seguinte: somos 2, eu e o meu filho, mas somos mais fortes do que qualquer exército do mundo. Ou seja, isto é um exemplo daquilo que se pode fazer com a transformação de emoções vivenciadas, emoções negativas, vivenciadas, mas transformadas no amor. Ele transformou esta raiva, esta injustiça, no amor que tinha ao filho, e este foi o motor para ele poder dar o exemplo a outras pessoas que vivenciavam a mesma dor e a mesma emoção. Então, quando Jesus nos pede que sejamos mansos e que sejamos pacíficos, o que ele nos quer é que nós consigamos atingir esta vibração interior necessária para que o cérebro se ligue ao coração, para que nós consigamos atingir este ponto de equilíbrio, consigamos ouvir o nosso interior, ouvir a nossa consciência, ouvir a nossa alma a falar connosco, falar com o nosso corpo, e podermos, através dessa transcendência, superar as nossas emoções mais negativas, as nossas dores, os nossos defeitos, e conseguir, através disso, construir uma regeneração física, emocional, espiritual, de que Jesus é o maior exemplo, não é? Porque foi isso que ele fez, foi exatamente isso que ele fez. Jesus isolava-se sozinho durante algum tempo para fazer exatamente isto. Foi daí que resultou até estas bem-aventuranças que estamos a falar hoje, não é? É verdade. E exatamente isto foi uma forma de transcendência. Ele não viveu sempre mergulhado naquela energia densa que caracterizava a sociedade daquela época, não era? Do materialismo, do egoísmo, da inveja. Ele não viveu sempre assim, ele isolava-se e procurava a mansuetude e procurava a doçura, interiorizava-se, e era lá dentro de si que ele encontrava essa mansuetude e essa doçura. E o que Jesus nos pede é que nós procuremos, que busquemos dentro de nós este estado de espírito que nos permita superar as nossas dificuldades e não procurar no exterior, não procurar soluções à nossa volta, porque as soluções estão cá dentro. E muitos de nós, e eu cada vez tenho mais a certeza disto, muitos de nós têm medo de mergulhar dentro de si próprios. Têm medo de procurar a sua fonte de autoconhecimento. Procuram sempre resposta para as suas dúvidas, para as suas dores, para os desafios que encontram na vida, sempre resposta no exterior. Ou é o Covid, ou é o tempo, ou é o governo, ou é o sei lá o quê, é o ar, é o vento, é o sol, e não procuram essa resposta dentro de si.
E a resposta, infalivelmente, está dentro de nós. Se me perguntarem, é um caminho fácil? É um caminho que consigamos levar, assim como diz o outro, com uma perna às costas? Não, não é. É um caminho que custa, é um caminho que nos faz enfrentar muitos dos nossos medos, muitos dos nossos defeitos, muitas vezes não gostarmos daquilo que estamos a ver, ou que estamos a sentir, ou que estamos a pensar, mas na verdade nós não podemos esconder estas realidades, temos que as enfrentar, temos que as vivenciar e temos que nos reconstruir. E se alguém se sente destruído por dentro, se alguém se sente desgastado, cansado, então a solução é mesmo aquela que Jesus nos ensinou a fazer também. Recolhe-te no teu quarto, fecha a porta, fecha os olhos, isola-te dos estímulos exteriores e procura em ti a resposta. E ora, fala com o Pai, fala com Jesus, fala com os teus amigos espirituais e pede ajuda. Porque a ajuda vem. E muitas vezes a ajuda está ali ao lado e nós não estamos a ver. Porque não estamos a vibrar na mesma frequência. Não se esqueçam que isto é tudo uma questão de energia, é tudo uma questão de frequência, de vibração. E o coração e o cérebro têm que vibrar para estarem em sintonia a 0,1 Hz. E nós, a forma de fazermos isto é fazermos esta respiração que eu estava a dizer. Quando estiverem a orar, façam esta respiração, 5 tempos a inspirar, 5 tempos a expirar, porque através com esta respiração nós conseguimos transmitir ao nosso corpo de que estamos num lugar seguro. Não é preciso estarem nesse ponto de alerta. Não vamos lutar ou fugir, estamos bem, estamos seguros. E aí o nosso corpo começa a fazer a sua magia. Começa a ligar, a fazer estas ligações. Só para vocês terem noção, o coração tem muito mais ligações ao cérebro do que aquilo que se possa pensar. Então já não sei quem é que está a pensar melhor. Eu costuma-se dizer que o intestino também é o segundo cérebro, não é? Eu diria que se calhar era o primeiro, a par do coração, e depois então o cérebro. O cérebro é apenas o comandante, é o software, mas alguém está a comandar o software. Eu diria que era o nosso coração. Então nós nunca podemos desperdiçar as mensagens que o nosso coração nos dá, nunca podemos deixar de amar o próximo e nunca podemos deixar de fazer uma coisa, e por aqui eu acabo, nunca podemos deixar de fazer uma coisa que é perguntar a nós próprios qual é o sentido da nossa vida. Há pessoas que passam pela vida a ver os carros passar. Vão vivendo, levantam-se, deitam-se, fazem o seu almocinho, tomam o banho, levantam-se, deitam-se, vão trabalhar, levantam-se, deitam-se, vão trabalhar. E a vida passa-lhes assim um bocadinho ao lado. Mas eu lamento dizer que todos nós vimos com um propósito de vida. Todos. Nem que seja o propósito do autocrescimento. E nós temos que aprender a pensar pela nossa cabeça. E só conseguimos fazer isso se tivermos tempo para pensar, para refletir, para nos conhecermos. E o que tem acontecido hoje em dia é que nós temos tanta informação disponível que não nos dão tempo para pensar. Mal começamos a pensar, já cai ali outra coisa. Ai, que desgraça, ai meu Deus, agora foi um tsunami, agora foi um terremoto, agora foi o Covid, agora morreram pessoas. E então estamos assoberbados com tanta informação que não temos tempo para parar para pensar. E isso é determinante na nossa felicidade. Não percam a lucidez. Não percam a vossa capacidade de pensar pela vossa cabeça. Não percam a capacidade de orar. Ninguém pode orar melhor do que vocês. Ninguém. Porque é dentro de vocês próprios que reside essa centelha divina que existe em cada um de nós e que cabe a cada um fazê-la crescer. Não há outra forma. Ninguém pode fazer crescer a minha centelha divina. Sou eu a pessoa indicada para o fazer. E porque senão perco o mérito. O mérito do crescimento. O mérito da aprendizagem. Onde é que ele está? Se fizerem por mim, não posso. Então, não há outra forma de crescer se não procurar esta paz, esta mansuetude,
É tão bom quando nós fechamos os olhos a ouvir uma música e encontramos aquele lugar silencioso que reside dentro de nós e começamos a ouvir aquela voz a falar connosco. É tão bom. Então procurem, parem um bocadinho, desliguem as televisões, desliguem os rádios, ponham só uma musiquinha e orem, pensem. Todos os dias façam isto, todos os dias. Isolem-se um bocadinho desta barafunda que vivemos atualmente. Isolem-se e pensem e orem. E pensem o que é que queriam para vocês. O que é que será o meu amanhã? O que é que eu quero que seja o meu amanhã? E construam esse amanhã. Construam esse amanhã alterando os vossos padrões vibracionais, alterando os vossos padrões de pensamento e as coisas vão acontecer. É sempre assim que acontece na natureza, no universo. E nós somos parte dele. Filipe, muito obrigada. Obrigado nós, Catarina. As tuas palestras são sempre riquíssimas. Eu tive sempre imensos apontamentos. Aliás, até escrevi aqui a tua frase, acho que é a frase da noite. A única forma de não ter medo é ter amor no coração. Mesmo, não há outra forma. De Nós facto, não conseguimos enfrentar isto tudo que nos está a acontecer claro. hoje sem amor no coração. Ninguém vai sobreviver sem isso. É verdade. Mesmo a questão de começar este projeto, eu estava cheio de medo. Mas o amor no coração foi mais forte que o medo. E a Fizeste, verdade não é foi? que a recompensa é ouvir-te, foi ter ouvido todas as pessoas que já falaram e poder dar graças por estes momentos que temos tido, tão ricos, tão bons para nós. Catarina, agradeço-te imenso. Obrigada, Filipe. Eu é que agradeço. Falavas há pouco em profundidade. Jesus é de facto esta profundidade que nós andamos sempre à procura, e por cada camada que nós descobrimos há sempre uma camada maior. É verdade. Essa A questão é que nunca podemos procurar lá fora, temos que procurar sempre cá dentro. A grande É muito magia. mais fácil encontrar. A grande magia. Muito bem. Catarina, vamos prosseguir com umas leituras complementares. Eu era para fazer aqui, mas decidi pedir aqui a ajuda do público. E vou-te fazer aqui uma breve surpresa. Estás preparada? Acho que já estás a olhar para ela, assim não vale. Aqui está ele, Nuno Nave. Para ela não, para ele. Mais um mendigo de luz. Nuno, boa noite, como é que estás? Boa noite, está tudo bem. Desde há pouco. Estás bonzinho? Desde há pouco. Estás? Está tudo bem. Muito tudo bem, então diz-me uma coisa. Ouvi dizer que querias dizer aqui umas palavrinhas à Catarina? O que eu digo, agora vou pedir desculpa a ti e àqueles que estão a ouvir, mas o que eu quero dizer, vou dizer a seguir, só a ela. Sim, senhor. Já faz bem. As surpresas. É só por isso. As surpresas são terríveis. Ele já sabe porquê. Exato. Muito bem, Nuno. Avancemos então e fazes a leitura complementar, pode ser? Muito bem, vou fazer aqui a leitura aqui deste livrinho que todos conhecemos, Minutos de Sabedoria. E então a leitura é esta. Deus guia-nos sempre, dando-nos a orientação da nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir a sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam a nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual do nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia sem jamais o abandonar. Veio de encontro àquilo que foi dito. Olha, é só para saberem que eu não sabia qual era a leitura. Isso não sabia mesmo. Qual era a leitura que ele ia fazer. Muito bem, muito bem. Nuno, obrigadinho. Catarina, é sempre um gosto ouvir-te. Obrigada. Ao longo das palestras que ouvi, tinha sempre muito interesse em ouvir-te.
mas a certa altura, desde que frequento o centro, não, antes de falar aqui de uma história, eu tenho aqui uma surpresa para vocês e depois vamos falar sobre esta história que eu ouvi. Estão preparados? Vamos lá ver a história. Então, vejam lá se conhecem esta pessoa. Olá, eu sou. Posso? Pode. Olá, eu sou a Juliana, vim da Guiné-Bissau e era para dizer beijinhos à Catarina, gosto dela muito e quando vocês estiveram a falar com ela, eu já estarei na cama. E a dormir. Uhum. Beijinhos, Catarina. Catarina, a história desta menina eu ouvia no centro. Como é que tiveste contacto com esta menina? Conta-nos, se puderes, conta-nos a história da Eliana. A história desta menina foi muito engraçada, porque eu vi um anúncio no Facebook a pedir voluntários para receber crianças. Espera aí, não, desliga o som. Que eu estou a ouvir eco. Eu vou desligar o som dele, espera aí. É melhor que sim. Vou baixar, É porque a surpresa estava aqui em casa, era só por isso. Sim. Pronto. E então, eu estava a dizer que eu vi um anúncio no Facebook a pedirem voluntários para receber crianças vindas da Guiné-Bissau, para ser famílias de acolhimento de crianças vindas da Guiné-Bissau, e eu, num impulso, enviei uma mensagem a uma pessoa que é muito importante para mim, que se chama Luísa Ramos de Carvalho, que já a vi por aqui hoje, dizer que estava disponível para receber crianças, que era de Santarém, que sabia que tínhamos que ir com elas aos tratamentos e tal, mas que estava disponível para receber crianças. Depois, portanto, eu fiz isto, mandei-lhe a mensagem, isto foi durante o dia, e depois à noite é que disse ao Nuno que, olha Nuno, era só para dizer que mandei uma mensagem a dizer que vamos ser família de acolhimento para crianças de Guiné-Bissau. Ele disse, olha, ainda bem que me estás a avisar. Ainda bem que me avisas. Mas como o Nuno já sabe quem é a casa gasta, e eu tenho sorte de ele me acompanhar sempre nestas aventuras, pronto, disse, estava bem. Pronto, passado um bocadinho de ter mandado essa mensagem à Luísa, recebi uma mensagem dela a dizer que aquilo era formal demais e, portanto, que falássemos as duas ao telefone, que isto era mais fácil. E assim foi, falámos ao telefone, ela explicou-me o que é que acontecia, que ela tinha uma menina que tinha ido buscar há pouco tempo, que tinha vindo da Guiné, que era a Eliana, com 4 anos. Normalmente estas crianças ficam durante no máximo 4 meses em Portugal. A Eliana foi ficando, porque o caso dela é um bocadinho mais é diferente dos outros, e não tem alta ainda, mas pronto, naquela altura nós não sabíamos ainda. E ela disse-me, olha, estou a precisar de uma cadeira para o carro e de mais umas coisas, e eu vou aqui em Santarém, arranjei logo quem me desse a cadeira e quem me desse aquelas coisas todas, e no dia seguinte fui a Lisboa levar-lhe a cadeira e levar-lhe aquelas coisas, conheci a Eliana, e pronto, e depois desde aí nunca mais me separei delas, e pronto, e foi muito giro porque nós em 2019 fomos à Guiné, e a Eliana, desde que cá estava, nunca mais tinha visto os pais, nunca mais tinha contactado com os pais, porque de facto houve essa possibilidade, foram criadas condições para isso, mas nunca mais tinha visto os pais, desde que chegou, e portanto ela, o ano passado nós fomos lá com ela tinha 7 anos, e pronto, fomos lá à Guiné, e foi engraçado que eu, quando pus os pés na Guiné-Bissau, a minha vida, a minha última existência ali passou-me toda assim, à minha frente. E eu ali compreendi muita coisa, e pronto, e nunca mais me vou separar dela, nem da Luísa, nem nada. Pronto, isto tem sido assim uma aventura enorme,
mas muito gratificante. E esta criança é uma criança muito à frente e que nos ensina muitas coisas todos os dias. O que é que sentiste quando pisaste o solo africano? Não sei explicar. Eu ainda não, olha, Filipe, nós estivemos na Guiné em 2019, éramos para ter ido em 2020, se não for esta situação toda do Covid, mas eu desde aí, eu quando consigo escrever sobre as coisas, é sinal que eu consegui encaixá-las todas. Eu não consegui ainda escrever sobre a Guiné. Eu só consegui escrever uma coisa sobre uma coisa que me aconteceu lá, que foi um dia que nós estávamos no quarto do hotel e caiu uma trovoada daquelas brutais africanas. Parece que o céu vai cair em cima de nós. Mas nós abrimos a janela e está aquele calor e aquele cheiro que só existe em África. E eu tive a certeza que naquele dia Deus estava a falar comigo. Quando caiu aquela trovoada imensa, eu tive a certeza disso. Que Deus estava a falar comigo. E só escrevi um textinho pequenininho sobre isso, mas ainda não consegui escrever sobre o que se passou lá e sobre aquilo que eu senti. O que é que significa a Eliana na vossa vida? Significa muito. Significa um reencontro, significa amor, significa evolução, mas principalmente reencontro e amor. Mas já não é a primeira vez que ela está connosco. Diz, Nuno, podes falar? Sim. Diz. Já Não, o posso que ele está a falar? dizer é que não é a primeira vez que ela está connosco. Não é a Isso primeira nós já vez que ela está connosco, porque uma das vezes que ela esteve connosco, ela própria nos reconheceu e disse: olha, lembra-se daquela vez em que estávamos lá e fizemos isto e aquilo, e ficamos assim. Portanto, como vocês veem, esta criança é muito à frente. Exato. Ela é muito sensível, tem muito amor no coração. Para dar e vender. Aquilo que era simplesmente um comentário de Facebook, aparentemente, vejam como é que Deus atua sobre as nossas vidas. É verdade, eu mudei o padrão a partir desse momento. Claro. E as coisas começaram a acontecer. Aquilo que falavas há bocado, da mudança de padrão, se tu não tivesses receptiva, não terias visto o comentário. Não tinha, de certeza. Então, a tal história do pensamento que cria a emoção, também cria depois a atenção sobre o que é que nós olhamos, do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Então, exatamente. Os bons pensamentos, a bondade, faz-nos ver coisas muito para além daquilo que está aparentemente à nossa volta. Abrem-se muitas portas, levantam-se muitos véus sobre informações importantes, oportunidades de trabalho, sem dúvida. E, portanto, eu quero deixar aqui um beijo enorme à Luísa Barros de Carvalho, porque ela de facto tem feito um trabalho notório com a Eliana. E pronto, é a minha companheira de grandes aventuras. Claro. Olha, agora que vamos aproveitar aqui o momento e diz-me, eu não sei, a Luísa está ligada a alguma associação? Sim, a Luísa e eu estamos ligadas a uma associação que se chama Associação Famílias do Mundo, que é uma associação que tem por objetivo exatamente receber estas crianças vindas dos PALOP, agora numa primeira fase, e apoiar este acolhimento. E, por outro lado, apoiar também, desde cá até lá, com apadrinhamentos de crianças guineenses que precisam da nossa ajuda, porque na Guiné a escola pública é uma utopia, não é? As crianças têm que ter escola particular e a escola particular paga-se, mas um ano de escola para uma criança guineense com farda, com alimentação e com material escolar, custa cerca de 80 euros num ano. E, portanto, é muito fácil. Porque mesmo com as nossas dificuldades que vivemos aqui, obviamente, com os desafios que todos enfrentamos, 80 euros para um ano para uma criança poder ir à escola é muito pouco. Pois, é verdade. Então, podemos referenciar aqui, como já o fizemos, portanto, Associação Famílias do Mundo. Está sediada em Lisboa, não é? Em Lisboa,
Nós temos um protocolo com uma escola de KTO que se chama Escola de São Bento, e portanto também podem procurar no Facebook as imagens da escola e dos meninos que nós vamos apoiando, e portanto todas as ajudas são bem-vindas. Claro. Nós há 2 anos fizemos um programa era um presente numa caixa, lançámos o desafio no Facebook, o presente numa caixa, e às tantas já estávamos afogadas em caixas, nem tínhamos já forma, tivemos que andar a arranjar voluntários para levar as caixas para a Guiné nos contentores, para conseguir lá fazê-las chegar, mas enfim, elas lá chegaram, e esse também foi um grande desafio, daqueles desafios que eu abraço com a Luísa. Ela é que foi a culpada dessa vez, como em muitas outras, mas foi um grande desafio, mas é sempre muito gratificante. Ok. É sempre muito gratificante. Olha, coloquei aqui um comentário, penso que seja a Luísa Ramos ela é. Carvalho. Diz ela, a nossa baby. Luísa, É verdade. em meu nome e em nome aqui do projeto, um bem-aja para si, e também falávamos há pouco do amor. Ninguém fará um trabalho deste se não tiver muito amor no coração, e portanto somos gratos pelo seu trabalho, e mais do que nós, as crianças serão eternamente gratas por aquilo que vocês fazem. Assim, estamos todos envolvidos pela espiritualidade maior. Vou pedir à Catarina que possa fazer a prece de fecho, para depois seguirmos. Não faças ainda, desculpa. Não? Dá uma mensagenzinha final. Nuno, começas então tu e vou depois deixar a Catarina. Então vai, Nuno. O quê? Não ouvi. Deixa-me a mensagem final para as pessoas. Faz agora. Olha, a mensagem que eu queria deixar é muito parecida com aquela frase que tu escreveste aí há pouco, porque felizmente aqui na nossa casa não vivemos com medo, vivemos com amor no coração, e já tivemos várias oportunidades de conseguir perceber isso. E era só mesmo isso que eu queria dizer, é que as pessoas, o não ter medo não é deixar de ter cuidado, é não ter medo, ter cuidado, mas ter sobretudo amor no coração. E com isso não há vírus que chegue à vibração do amor. Obrigado, Nuno. Catarina. Então, o que eu queria dizer a todos é que, como todos sabem, nós estamos numa fase de transformação. E todas as transformações, todas as coisas maravilhosas que acontecem no mundo, e o nascimento de uma criança é o maior exemplo disso, traz muita dor. Mas a dor é muito, muito compensadora, no fim. E nós entramos numa fase agora, no final do ano passado, numa fase nova, uma fase de regeneração, mas agora há muita poeira ainda no ar. Mas essa poeira vai assentar. E essa poeira vai assentar, e quando aceitar, nós vamos ser capazes de ver muito mais coisas, somos capazes de ver muito mais além. E, portanto, o que eu queria dizer a todos é que não percam a esperança. Não percam a esperança e assumam o papel de co-criadores neste novo planeta de regeneração. Este planeta só conseguirá ultrapassar esta fase se nós conseguirmos em conjunto elevar a vibração, elevar a frequência energética do planeta. E basta 1/3 da população mundial a fazê-lo. 1/3. É muito pouco para que o planeta consiga dar a volta. Então não se queixem porque as coisas acontecem de mal. Assumam a responsabilidade para que elas aconteçam no bem. E essa é a nossa responsabilidade maior, enquanto co-criadores, como Jesus nos ensinou. Elevar a vibração, orar e acreditar. Amor no coração. É a mensagem que eu deixo a todos. Obrigado, Catarina. Eu vou só pôr aqui
Vou só pôr aqui, portanto, Associação Famílias do Mundo, está aqui o comentário, e a Luísa fez o favor de colocar aqui o link do Facebook da associação. Portanto, facebook.com/escola ST Essa é a Escola de São Bento. Ok, É onde estão as fotos das crianças que nós apoiamos aí ok. em Castelo. Muito bem. Catarina, peço-te então que faças a prece de fecho para nos Olhem, despedirmos. eu vou fazer a prece de fecho e porque como eu acho e como eu tenho sempre muito presente de que todas as palavras têm uma vibração energética, o que eu ia pedir a todos é que vigiem a sua palavra. E aquilo que eu venho pedir através desta oração é que Jesus nos ensine a vigiar a nossa palavra, porque ela tem um poder imenso, imenso. Eu vou-te fechar este evangelho com uma oração que se chama Oração Diante da Palavra, que é uma oração que eu utilizo muito na minha vida e que diz assim: Senhor, deste uma palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera que se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induz-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajusta à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante, para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me na tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traz-me ao coração o raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Grande Nuno, obrigado por ter sido meu cúmplice aqui na surpresa para a Catarina. É sempre um gosto ter-te aqui. Continuas sempre o trabalho no bem, na mediunidade, próximo do centro. Continuas a acompanhar a Catarina por muitos, muitos, muitos anos e que sejas muito feliz com ela. Catarina, tens algo especial, a tua energia positiva que transmites chega a todos. Gosto muito É de muito ti, bom quando assim acontece. admiro-te muito, a tua simpatia e tudo, não é preciso dizer muito, tu sabes e sentes que eu gosto de ti. Olha, muito obrigado por este bocadinho. Quero também dizer à Luísa que tenha força, os tempos não estão fáceis, mas que ela continue tal e qual quando começou, cheia de esperança, cheia de amor no coração, para esse propósito maior. Um dia, quando passarmos para o lado de lá, o que fica é o bem que fizemos aos outros. Fiquem bem, digam adeus. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. A admiração é recíproca. Obrigada por este... Beijinhos. Beijinhos, Tchau. obrigada. Beijinhos a todos. Cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite